Olá, meus queridos alunos, professor de Química falando. Nessa aula vamos enfatizar as estruturas gráficas das moléculas a fim de auxiliar no entendimento sobre o conteúdo do curso de vocês, a saber, sobre isomeria plana, né? Mas vamos lá. Lá na isomeria vamos ver sobre geometria molecular e nada melhor do que abordarmos o assunto da representação gráfica de moléculas. Temos aqui, as moléculas são espécies químicas eletricamente neutras formadas de pelo menos dois átomos, não necessariamente do mesmo elemento químico, mas pode ser de elementos químicos diferentes, sim, tá? E elas se unem por ligações químicas estritamente covalentes. Mas existem aquelas substâncias que não são formadas por moléculas, são os compostos iônicos, tá bom? Não são formados por moléculas. Temos a exceção do material que os metais, tá? E temos o que? Do cloreto de sódio, que são o que? É o sal, tá? Agora eu vou mostrar para você uma representação gráfica da água. Nós temos aqui a representação gráfica da água, H2O, tá? E esses traços aqui estão ligando essas esferas, são as ligações químicas. Mas não é o assunto da aula não, tá bom? O assunto da aula é esse desenho aqui, tá? Então vejam só, tem um átomo de oxigênio, um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio. Lá atrás, quando você estudou sobre distribuição eletrônica, sobre eletrosfera, veja só, aqui dentro, se a gente fosse olhar o átomo aqui dentro, seria dessa forma aqui, ó. Deixa eu ver se não, aqui é, seria dessa forma aqui, ó. Esse oxigênio, esse átomo de oxigênio é aqui, tá? Aqui está o núcleo do átomo, em volta aqui a eletrosfera, tá? Esses pontinhos vermelhos são os elétrons, ok? E esses dois aqui embaixo é o que? Hidrogênio. Olha só, hidrogênio. Aqui temos hidrogênio e aqui tem outro hidrogênio, tá? E eles são ligados aqui através desses elétrons. A eletrosfera do hidrogênio e a eletrosfera do oxigênio se aproximam e ocorrem essas ligações. Nessa figura aqui, ó, essas ligações estão representadas por esse traço. Apenas para você ver e entender, tá bom? Então vamos continuar. Aqui nós temos outra figura de uma molécula de biotina e veja que temos vários átomos e todos eles são ligados por esses traços que representam as ligações químicas. Então, como eu já falei, não é assunto da nossa aula, por isso que eu vou passar por cima essa parte aqui. Aqui embaixo nós temos um outro exemplo gráfico da molécula, né? Veja só, aqui nós temos um átomo, aqui outro e aqui outro. E todas essas figuras em volta aqui são representações gráficas que significam alguma coisa. Professor, o que significa? Vamos lá ver então as representações gráficas da molécula e aí você vai entender. A primeira delas é a fórmula molecular, que a gente está tão acostumado a ver por aí, quando fala qual que é a fórmula da água, H2O. É só H2O, no caso, se perguntar qual que é a fórmula molecular, né? Então temos a fórmula estrutural, veja só, a fórmula estrutural, e também temos a fórmula eletrônica de Lewis. Então se alguém perguntar qual que é a fórmula da água, você vai perguntar molecular, estrutural ou de Lewis? E às vezes você pode dar até um nó na cabeça de outra pessoa. Então, meus queridos, vejam só, no caso da fórmula molecular, ela indica a quantidade de átomos de cada elemento químico, tá? Nós temos aqui o elemento químico da água, como exemplo, e do gás carbônico. Então, quantos elementos químicos nós temos aqui no caso da água? Temos elemento químico de hidrogênio e de oxigênio. Quantos átomos nós temos de hidrogênio? Veja que o objetivo dessa fórmula molecular é mostrar quantos átomos temos desse elemento químico e hidrogênio, que são, no caso, dois, do oxigênio 1. Do gás carbônico, 2 átomos de oxigênio, tá bom?
beleza? Fórmula estrutural ou plana. Qual que é o objetivo dessa fórmula? É demonstrar cada uma das ligações existentes entre os átomos de uma molécula. Se essas ligações são simples ou duplas, ou até mesmo triplas. Simples é representado só por um traço, veja só, dupla representado por dois traços. Ô professor, mas como é que eu sei quando é simples ou dupla? Não vem ao caso dessa aula, fica por uma outra aula, tá? Que eu quero que você entenda diferenciar, que você saiba diferenciar as fórmulas estrutural de Lewis e molecular, tá beleza? E temos aqui a fórmula eletrônica de Lewis. Qual que é o objetivo dela? Mostrar os elétrons na camada de valência. Camada de valência, deixa eu só voltar aqui para lembrar vocês o que seria camada de valência. Camada de valência seria essa última camada aqui, ó. No caso, qual que é a camada de valência do oxigênio? Tá? Esse aqui é um átomo de oxigênio. A camada de valência dele é essa última linhazinha aqui, ó, mais distante do núcleo. Qual que é a camada de valência do hidrogênio? Só tem uma, né? Então vamos lá. Então a fórmula de Lewis ou eletrônica, ele tem por objetivo mostrar os elétrons na camada de valência. E por isso que ele é representado dessa forma aqui, tá? Isso aqui é o gás metano, e temos a água aqui, viu? São as representações gráficas. Meus queridos, agora eu vou ter que colocar aqui duas perguntas para vocês, que é referente à aula. Isso eu passei para vocês na aula de quinta-feira passada, dia 4, dia 5, se não me engano. Então, qual a importância das representações moleculares? Descreva a molécula da água com seus átomos. Use uma das representações da molécula. Desenhe os átomos que formam a molécula. 3. Diferencie cada uma das fórmulas representativas de uma molécula. Beleza, meus queridos? Estou à disposição de vocês. Essa foi a nossa aula. Satisfação tê-los comigo. Abraços para vocês.